Há algum tempo, quando morávamos com minha família em uma área muito próxima da floresta, por semanas, meus avós e alguns tios recriminaram meu pai por ter comprado um terreno para construir a casa tão perto daquele lugar. Havia rumores de que nessas terras, muitos anos atrás, nauais tinham habitado. Lembro-me de que, quando a família nos visitou, eles tentaram se certificar de quão longe estávamos do suposto território dos nauais. Anos depois, meu pai, que trabalhava como mestre de construção, fez amizade com uma família recém-chegada à cidade. Eles viveram perto de nossa casa por muito tempo, até nos contarem que haviam encontrado uma oferta econômica por um terreno muito adentrado na zona de mata e de que certamente se mudariam para lá em alguns meses. O amigo de meu pai o convidou várias vezes para ver o terreno, mas por motivos de trabalho, meu pai nunca pôde vê-lo. Um dia, uma vizinha que geralmente nos vendia pães contou que alguém muito ingênuo havia cometido uma loucura. Minha mãe, que é muito curiosa, começou a perguntar qual tinha sido essa imprudência. A vizinha comentou que alguém havia comprado uma parcela de terra e estava construindo uma casa lá, onde diziam que muitos anos atrás ocorreram desaparecimentos. Na cidade, corria o boato de que essas misteriosas desaparições tinham sido causadas pelos nauais, que sempre habitaram aquela área. Minha mãe perguntou quem eram os ingênuos compradores, e a vizinha mencionou que alguém havia dito que os compradores eram os nossos ex-vizinhos. Minha mãe acredita muito nesse tipo de coisa. De fato, durante os primeiros anos em que morávamos naquela parte, sempre a preocupava o tema dos nauais. E embora nossos familiares nos dissessem que estávamos fora da zona de perigo, naquela tarde, por alguma razão, sua preocupação voltou. Na semana seguinte, meu pai voltou de uma viagem que precisou fazer para fora da cidade, pois estava supervisionando uma obra por várias semanas. No dia em que o chefe da polícia chegou, minha mãe lhe contou sobre o que aquela vizinha havia contado. Meu pai não acredita muito na existência de seres sobrenaturais, lobisomens, saci, etc. No entanto, por insistência de minha mãe, decidiu visitar seu amigo para contar-lhes aquele boato. Naquele momento, eles haviam se mudado para a nova casa, que estava naquele terreno marcado. Meu pai relata que, ao ver seu amigo e sua família, notou que estavam um pouco nervosos depois de contar-lhes o que havia acontecido. Apesar da alegria de seu amigo por vê-lo, ainda assim, podia-se ver uma expressão de medo em seu rosto. Meu pai tentou aliviar a tensão fazendo piadas sobre os rumores locais, mas percebeu que seu amigo não estava totalmente convencido de que tudo estava bem. Naquele dia, meu pai não veio para casa, pois seu amigo o convidou a ficar na casa deles. No entanto, o que ele nos contou no dia seguinte deixou a todos nós muito angustiados. Meu pai relata que no dia seguinte seu amigo não estava muito convencido de que tudo estava bem. Ontem à noite eles começaram a beber e compartilharam histórias. No início não houve problema, mas tudo começou a ficar estranho a partir da meia-noite. Começaram a ouvir uivos que gradualmente se aproximavam da casa. O amigo de meu pai tinha vários animais de fazenda que estranhamente começaram a se alterar sem aviso prévio. Ao ver isso, decidiram interromper a festa e ir dormir. Naquele momento, meu pai conta que, ao se dirigir para a casa, encontrou um homem na sala da casa de seu amigo, que lhe disse, ao sair, seu amigo começou a fechar tudo silenciosamente, de uma maneira muito estranha. A casa tinha janelas que eram protegidas com uma espécie de porta de madeira. O amigo do meu pai comentou que haviam colocado esse duplo bloqueio em todas as janelas, pois um dia viram um cachorro bastante estranho se aproximando da casa, durante a noite. Meu pai conta que dormiu na sala da casa do seu amigo naquela noite. Bem, ainda se sentindo um pouco tonto, o sono de meu pai foi abruptamente interrompido por um som seco e brusco, o som de um tiro de espingarda. Meu pai se levantou rapidamente e, desorientado, começou a gritar freneticamente e seu amigo apareceu imediatamente, bastante agitado e segurando uma espingarda. Meu pai imediatamente pensou que era algum ladrão ou algo assim que tinha entrado na casa, mas seu amigo insistiu para que ele o acompanhasse em sua busca pelo cachorro.
O cachorro estava na sala da casa e poderiam dar-lhe o tiro de misericórdia para finalmente acabar com ele. O amigo passou um facão para meu pai, que estava bastante surpreso. Meu pai relata que seu amigo abriu a porta rapidamente e eles saíram da casa com a espingarda, facão e lanternas em mãos. Meu pai não sabia exatamente o que estava procurando, até que seu amigo lhe disse que estavam atrás de um cachorro preto, um que era peculiarmente estranho. Seus olhos eram vermelhos brilhantes. Juntos vasculharam toda a área por um bom tempo, até encontrarem manchas de sangue bastante frescas, mas isso foi tudo o que encontraram. Como não localizaram o animal, decidiram voltar para dentro de casa. O amigo de meu pai contou que não era a primeira vez que viu aquele animal e foi por isso que tomou a decisão de fechar as janelas da casa. Segundo ele, aquele cachorro preto com olhos vermelhos tinha aparecido várias vezes, sempre deixando para trás uma sensação de inquietação. No entanto, não sabia como o cachorro tinha conseguido entrar, já que teoricamente tudo estava seguro e trancado. Contou que havia sido atacado em uma ocasião anterior, mostrando uma cicatriz recente no antebraço, onde os dentes de um cachorro preto podiam ser vistos. O cachorro preto parecia um cachorro gigante, com traços humanos. Meu pai sugeriu que seu amigo comprasse um cachorro, o que provavelmente ajudaria a afugentar o intruso caso ele voltasse. Foi nesse momento que seu amigo comentou que já havia feito isso em uma ocasião anterior e, na verdade, tinha comprado 2 cães, mas no dia seguinte eles foram encontrados mortos. Parecia que um cachorro maior ou outro animal os havia atacado. Meu pai disse que isso era muito estranho, além de assustador, e mencionou também que o melhor seria vender a casa. Seu amigo disse que já tinha pensado nisso, mas se o fizesse, deveria ser para alguém de fora que não soubesse o que acontecia naquele lugar. Além disso, ele deveria ter sangue frio o suficiente para vendê-la a alguém, sabendo o que acontecia naquela casa, e somente Deus poderia perdoá-lo se o fizesse. Ele mencionou que tinha gasto todo o dinheiro para construir aquela casa e, na verdade, estava bastante endividado para vendê-la. O homem com o cachorro negro disse que já havia pensado nisso. Desesperado, o amigo do meu pai pediu que ele o ajudasse a encontrar uma solução, pois não sabia mais o que fazer. Então meu pai tentou ajudá-lo de todas as maneiras possíveis durante aquela semana. Naquela semana, meu pai conseguiu outro contrato fora da cidade e nos disse que seria por cerca de 2 meses, mas se pudesse, voltaria antes. Antes de partir, ele passou para visitar seu amigo, mas só encontrou a casa vazia. A esposa explicou que seu marido havia saído por alguns dias com a intenção de oferecer a casa a uma imobiliária confiável e planejava voltar em 2 dias no máximo. Ela informou que ele deveria ligar para o meu pai assim que chegasse, pois estaria mais tarde naquele dia. Ao anoitecer, meu pai recebeu a ligação do amigo. A voz dele estava nervosa. Ele convidou meu pai, mas ele disse que não poderia ir. A esposa, nervosa e agitada, explicou que havia conseguido vender a casa para um casal recém-chegado na cidade que procurava um lugar tranquilo. Meu pai ficou surpreso com a decisão, sabendo dos problemas que a casa apresentava. O amigo contou que escondeu a verdade dos novos proprietários, pois não queria assustá-los. Meu pai, embora preocupado, não sabia o que mais poderia fazer naquele momento. Pediu ao amigo que se mantivesse em contato e informasse se algo estranho acontecesse. Nas semanas seguintes, meu pai continuou seu trabalho fora da cidade, mas não deixava de se preocupar com a situação na casa do amigo. A distância e a incerteza aumentavam a sua inquietação, mas ele não poderia abandonar os seus compromissos profissionais. Um dia meu pai recebeu outra ligação. Dessa vez, a esposa do amigo estava ao telefone e seu tom denotava angústia. Contou que seu marido ainda não tinha retornado e tinha perdido o contato com ele desde que saiu em direção à capital pela 2ª vez para fechar a venda da casa. A preocupação cresceu em meu pai, que decidiu retornar antes do previsto. Ao chegar em casa, meu pai soube que o casal recém-casado tinha desaparecido junto com seu amigo, e as pessoas na cidade estavam inquietas, com alguns murmurando sobre a maldição do cachorro negro.
A história não tem um final feliz. Nem o casal, nem o amigo do meu pai jamais foram vistos novamente. Me lembro muito bem durante a minha juventude, antes de entrar na vida adulta, com todas as suas complicações, que não havia nada mais agradável do que, ou qualquer motivo de reunião com os amigos, passarmos horas contando histórias de terror. Às vezes, íamos até a esquina do cemitério da cidade e nos sentávamos para contá-las, para dar um toque mais sinistro ao ambiente. Às vezes, para evitar pensar que o cachorro negro não estaria na casa do meu pai. Às vezes ficávamos até a madrugada ou simplesmente até meia-noite, dependendo de quanto medo aguentávamos. Naquele local, quando não queríamos continuar, cada um se levantava e ia para casa, e sempre fazíamos isso correndo. No entanto, essas reuniões de histórias eram envolventes. Imaginem como nos sentíamos quando as reuniões eram familiares e, melhor ainda, quando eram os avós que nos contavam suas histórias. Estou aqui para compartilhar uma dessas histórias que os avós contavam. É uma história curta, mas vocês devem ouvi-la para entender o que vou dizer depois. Perto da aldeia, havia um terreno que se destacava porque as pessoas juravam ter sido deparado com um fantasma, uma bruxa, um doente e até o próprio capeta. O fato é que houve um tempo em que o terror foi além, tornando-se verdadeiro no local onde as coisas estranhas começaram a acontecer. E naquele momento as pessoas permaneceram na casa do meu pai e me disseram que não podia continuar com a tragédia, a ponto de os moradores locais começarem a evitar passar por ali, pois não queriam acabar como o infeliz grupo de pessoas que foi encontrado sem vida. Essas pessoas foram descobertas ao amanhecer, com seus corpos despedaçados, parecendo ter se tornado a refeição de algum monstro. Supostamente havia uma família de feiticeiros que vivia naquela área, com sua moradia oculta no meio da mata, e acreditavam que eles eram os responsáveis pelos encontros. Diziam que os haviam enfeitiçado de alguma forma e depois os deixaram à mercê dos animais selvagens da fauna para serem devorados. Foi por isso que toda a comunidade conseguiu expulsar essa família, mas antes de partirem, lançaram a ameaça de que aquelas terras seriam marcadas e que a desgraça sempre cairia sobre a cabeça deles e sobre a cidade, cedo ou mais tarde. E essa era a história, que ficou como uma ameaça, mas o tempo passou, e como nunca aconteceu nada, as pessoas da época dos meus avós e também da época dos meus pais, todos acreditavam que a ameaça tinha sido em vão. Por isso, contavam a história, porque assim ficou conhecida essa história. Mas em uma tarde, já quase noite, algo aconteceu. Eu estava voltando do trabalho com um colega quando nos deparamos com a polícia ao lado da estrada. Um dos policiais bloqueou nosso caminho e disse que não poderíamos mais seguir adiante. Eu me opus, pois a viatura estava do lado de fora da minha casa, e isso me fazia supor o pior. Então, com a ajuda do meu colega de trabalho, consegui me livrar do policial e passei. Felizmente, em casa, nada havia acontecido. A viatura estava estacionada lá porque em frente à casa, onde eu morava com os meus pais, na calçada, havia uma pessoa dilacerada. Aquela pessoa teve uma morte tão horrível que era impossível para mim dizer se era homem ou mulher. Não tinha rosto, literalmente onde deveria estar sua face, havia apenas uma massa de carne e ossos destroçados. A cena era tão grotesca que não podia continuar olhando. Preferi entrar em casa. Perguntei à minha mãe se ela sabia algo sobre o que aconteceu. Ela me contou que havia encontrado essa pessoa morta, mas não sabia quem era. Foi apenas algumas horas antes. Um barulho muito alto e estranho foi ouvido, que ninguém conseguiu identificar. E quando minha mãe e os outros vizinhos saíram para ver, o corpo já estava lá. Como chegou lá, ou quem o deixou, era um completo mistério. O povoado ainda era pequeno naquela época, então a notícia nem chegou aos povoados mais próximos. Suponho que se houvesse outras pessoas que sabiam,
familiares e amigos dos policiais, mas além disso, a notícia não recebeu muita atenção. É importante mencionar que não havia polícia na cidade. Na verdade, não havia polícia em nenhum povoado próximo. Em um ponto intermediário entre os 7 povoados da região, havia uma estação policial com 3 viaturas. Os policiais sempre ficavam na estação. Não faziam rondas pelos povoados, não porque não quisessem, mas porque foi um acordo o qual todos os 7 povoados chegaram. Cerca de 5 anos antes, as viaturas estavam fazendo rondas, mas surgiu uma emergência em um dos povoados, o que estava mais a leste, e as 3 viaturas estavam fazendo rondas nos povoados na direção oeste. Quando chegaram ao povoado, onde estavam ocorrendo coisas, já era tarde demais. Então foi decidido que os policiais sempre estariam na estação e só se moveriam se alguém os chamasse. Então, apesar de ser algo sério, a viatura não podia ficar fazendo vigilância. Os policiais se limitaram a recomendar que, por enquanto, ninguém se aventurasse além das margens da floresta e que, se precisassem fazê-lo, não fizessem sozinhos. As pessoas da idade dos meus pais e mais jovens seguiram as recomendações da polícia. Mas, como todos devem saber, as pessoas mais velhas são muito teimosas. No dia seguinte, 2 senhores com cerca de 70 anos, que eram amigos, foram para a floresta porque queriam comer coelho. E como não tinham mais, foram caçar com suas armas. Passaram horas, dias, e esses 2 nunca mais voltaram. Foi apenas 3 semanas depois que alguém, por acaso, encontrou os corpos. Estavam da mesma situação que a pessoa que apareceu na frente da minha casa. Ou seja, era impossível reconhecê-los. Foi assim que soubemos quem eram eles. Algo que chamou a atenção foi que ambos os corpos tinham uma espécie de pelo entre os dedos, como se antes de morrerem estivessem lutando com algum animal. Era óbvio que esses pelos pertenciam aos que os matou. Claro que era bastante estranho que os corpos estivessem juntos. Digo, se fosse um animal, o lógico seria que os corpos estivessem separados, porque os animais teriam terminado com o primeiro e depois com o outro. Era uma informação estranha. Quem tem familiares que vivem em povoados saberá que quando algo inexplicável acontece em um povoado, imediatamente as pessoas começaram a elaborar teorias e a ficar paranoicas. E foi exatamente isso que aconteceu. Não haviam se passado nem 4 dias desde que esses idosos foram encontrados, quando as pessoas armadas já estavam se organizando para montar uma guarda e sair para a floresta e caçar o Naual. Se me perguntarem a verdade, não tenho ideia de como chegaram à conclusão de que havia um ser sobrenatural. Mas quando fiquei sabendo do que aconteceu, todos já haviam aceitado que uma besta estava na floresta. Assim que anoiteceu, os 13 homens se organizaram, foram para a floresta com armas e munições suficientes para saquear um caminhão de valores. 2 horas depois, voltaram correndo e assustados. Tinham sido atacados e um deles foi arrastado enquanto todos ouviam seus gritos. Ninguém conseguia entender como podiam ter abandonado o rapaz que foi arrastado, ainda mais sendo filho de alguém que não foi lá. Os homens tentaram se justificar dizendo que se ficassem, possivelmente todos teriam acabado mortos. Mas as pessoas da cidade estavam furiosas que, quase à base de socos, os obrigaram a voltar para a floresta e encontrar o rapaz. Quando voltaram, o trouxeram carregado e já estava morto. De repente, ouvimos um grunhido forte. Todos viramos na direção do barulho, e lá ao longe, vimos uma criatura enorme de cor escura, parecida com um porco gigante. Tinha manchas, cascos, garras e presas e orelhas de cachorro. Então, alguém reagiu e disparou o primeiro tiro, seguido por todos os outros homens armados. Eles perseguiram um monstro. Por mais que as balas atingissem e ele sangrasse, parecia que ele não sentia dor. Estavam prestes a alcançá-lo quando, para o susto e surpresa de todos, a criatura se ergueu em 2 patas para correr o mais rápido e conseguiu se perder entre as árvores, correndo em suas 2 patas traseiras. Esse foi o último ataque. Depois de pensar muito, houve pessoas, incluindo os meus pais, que chegaram à conclusão de que a aparição daquela criatura era uma maldição. O último ataque, com certeza,
era a materialização da ameaça que a família dos bruxos havia lançado muitos anos antes, quando foram expulsos do povoado. Alguns diziam que era isso e outros diziam que era outra coisa. O importante é que, apesar de não terem mais ataques, ninguém mais se aventurou a entrar naquela parte da floresta. As famílias das vítimas vestiram luto por anos, com lágrimas de impotência, embora houvesse outros que ousaram procurar a criatura para buscar vingança e não conseguiram encontrá-la.